O Jornal Cidade Notícias está de volta e hoje eu recebo para um bate-papo sobre o direito previdenciário a advogada doutora Marcela França. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso jornal. Olá, Fábio, é uma alegria estar aqui. A todo o pessoal que está em casa, que nos vai nos assistir agora, depois no meu canal no YouTube. Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, sobre esses dois documentos que são tão importantes. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o LTCAT e o PPP. O LTCAT, que é o laudo técnico de condições do ambiente de trabalho, e PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Toda empresa é obrigada a emitir para o funcionário o LTCAT e o PPP, doutora? Sim, é lei, não é opcional. Toda empresa, ela precisa expedir não somente o LTCAT, também o PPP, principalmente quando essa empresa deixa os seus trabalhadores expostos aos agentes nocivos. Então, é fundamental e é lei. Agora, doutora, se a empresa entregou ao funcionário um PPP ao invés de um LTCAT, o que o trabalhador precisa fazer? São duas situações bem distintas, mas elas se resumem num ponto apenas. Para você comprovar atividade especial, você tem que ter a figura da advogada especialista em direito previdenciário. Por quê? Comprovar atividade especial é muito complicado, é difícil. E muitas vezes nós temos que ir à justiça para poder comprovar esse período especial. Então, se ele trabalha de carteira assinada, ele já tem na carteira de trabalho as funções que ele exerce. Então, esse trabalhador seletista, ele pode ficar tranquilo. Quando você é autônomo, por exemplo, você é prestador de serviço para uma empresa onde você transita muito no ambiente, que seja um ambiente que tenha muito ruído, e vamos supor que você não te passaram um EPI, é necessário que você solicite da empresa esse PPP e a cópia do LTCAT para você comprovar esse tempo especial do período onde você prestou essa mão de obra, esse serviço nessa empresa. Agora, uma dúvida que pode ser de muitos telespectadores que estão nos acompanhando agora: a advogada previdenciarista, o advogado previdenciarista, ele pode solicitar à empresa o LTCAT e o PPP em nome do seu cliente ou não? Então, Fábio, o que acontece muito? O ideal é que o PPP e a cópia do LTCAT sejam entregues para esse trabalhador no momento do rompimento desse contrato de trabalho. É o ideal, mas nem sempre isso acontece. Então, se porventura esse trabalhador ele não tem condições de buscar essa documentação, mas essa documentação está num outro estado, ou a pessoa tem uma jornada de trabalho que não permite que ela busque essa documentação, suponhamos, no meu escritório, eu como advogada previdenciária, eu busco essa documentação, eu solicito essa documentação para os meus clientes. É possível sim. Agora, quando é necessário, doutor, o LTCAT? Conforme eu falei, o LTCAT é necessário para comprovar o ambiente de trabalho. Por quê? Esse ambiente de trabalho ele pode ser insalubre através de quais tipos dos agentes? Pode ser um agente biológico, pode ser um agente químico, pode ser um agente físico. Então, o LTCAT ele vai mostrar como é esse ambiente de trabalho, porque às vezes o PPP ele não traz todas as informações necessárias. Então, o LTCAT ele é aquele que tira a dúvida do ambiente de trabalho. E se porventura o LTCAT não esclarecer suficientemente como é esse ambiente de trabalho, esse segurado, esse trabalhador, ele pode entrar na Justiça do Trabalho e solicitar uma perícia no seu ambiente de trabalho, no seu maquinário. Então, mas é necessário a expedição do LTCAT. Aqui durante o nosso bate-papo me surgiu uma dúvida. Quais empresas precisam do LTCAT, emitir o LTCAT? Para começo de conversa, todo ambiente de trabalho seria necessário a expedição do LTCAT. Por quê? Às vezes, na função dele, ele está com uma função que não é uma função que poderia estar num ambiente de trabalho que seria nocivo. Mas o ambiente de trabalho é. Então, é porque na hora que esse trabalhador ele vai solicitar a aposentadoria dele, ele vai apresentar essa documentação e o INSS pode querer saber se o ambiente que ele trabalhava era um ambiente insalubre, periculoso ou não. Agora, doutora, a empresa pode emitir o PPP sem o LTCAT? Esse é um ponto muito importante, porque o LTCAT ele é o laudo técnico das condições e do ambiente de trabalho. Ou seja, se alguém chegar aqui na TV, um técnico de segurança do trabalho, ele vai falar como que é o ambiente da TV. A mesma coisa na empresa. Então é necessário que tenha esse laudo, porque o PPP ele é simplesmente um reflexo do LTCAT. Ele é um documento resumido do LTCAT. Então não é possível a expedição de PPP
sem o LTCAT. Para a gente encerrar a sua participação hoje aqui no jornal, por que é importante que a empresa tenha LTCAT? É importante porque o LTCAT ele é como se fosse uma perícia, ele é uma prova pericial desse ambiente de trabalho. Se porventura uma empresa não fornece o LTCAT para o seu trabalhador ou ela não tem esse LTCAT, ela pode inclusive ser condenada pela não emissão desse documento. Então é muito importante que as empresas tenham o LTCAT, independente da empresa, para mostrar para o INSS, para esse trabalhador, como é o ambiente de trabalho. Doutora, mais uma vez foi muito bom recebê-la aqui no Jornal Cidade Notícia. Espero recebê-la novamente daqui 15 dias com assunto de interesse do nosso telespectador da comunidade itaunense e região. Muito obrigada, Fábio, pela abertura ao Grupo Cidade e até daqui 15 dias.